Olá, meu nome é Augusto César Maia, sou psicólogo e hoje estamos aqui para falar sobre a natureza do ser humano e a depressão. Vivemos momentos de crise, momentos de pandemia, momentos de insegurança, precisamos nos conhecer. E hoje é essa reflexão sobre conhecer a natureza humana. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os seres humanos têm saúde quando ele tem um bem-estar bio, psíquico, sócio e a partir de 2000 ele coloca o elemento espiritual. Então a gente percebe que a natureza do ser humano, ela tem uma natureza psicológica, uma natureza biológica, né? Tem um corpo, tem uma estrutura cognitiva, né? E tem também uma estrutura social, porque você está inserido numa sociedade, você participa de uma família, né? De um meio social, de uma escola, de uma igreja, de uma ONG, não importa qual seja. O ser humano está inserido na estrutura social, isso é extremamente importante. E também o componente espiritual, que é essa busca do ser humano pelo divino, pelo transcendente. Nós vamos estar falando sobre o ser humano dentro dessa perspectiva, quando a gente falar da depressão, né? A depressão é um transtorno afetivo, né? Um transtorno afetivo. Então ele está ligado à estrutura psíquica. Está ligado à estrutura. Então a gente precisa conhecer essa estrutura psíquica. Então vamos lá. A estrutura psíquica é formada pela mente. A sua mente está situada dentro de uma estrutura biológica, né? Então essa estrutura psicológica está dentro de uma estrutura biológica que é o cérebro. Então sua mente está no cérebro, né? E nessa estrutura, né, a gente, por exemplo, quando vai falar da questão medicamentosa, a gente vai falar da questão cerebral, biológica, né? A gente vai falar, por exemplo, que esse transtorno, a depressão, um dos sintomas é a falta de serotonina, a falta de dopamina, quando a gente está falando dos sintomas biológicos, né? Então a gente percebe que precisa se entrar com a medicação para poder repor, né, biologicamente, bioquimicamente, esse elemento no seu cérebro. Mas dentro do seu cérebro tem uma mente, e dentro da mente tem pensamentos, ideias, conceitos, crenças, valores que você está desenvolvendo. Nesse momento você deve estar pensando alguma coisa e desenvolvendo ideias em cima do que eu estou falando, bate com os seus conceitos ou não, e isso pode gerar o quê? Uma carga afetiva. Essa carga afetiva vai fazer você ficar contente, concordando com o que eu estou falando, vai ficar, não gostei, esse cara não está falando com nada a ver. Então, precisamente, a gente tem a mente, na mente tem os conceitos, as ideias, as crenças, que vai gerar uma carga afetiva. A carga afetiva seria as emoções e os sentimentos. Essas duas coisas vão formar o que a gente chama de comportamento. O que é comportamento? São as condutas, as ações, as tomadas de decisões, como você soluciona seus conflitos, como você lida no dia a dia com as questões, né? Lidando com as perdas, lidando com os ganhos. Isso está no campo do comportamento, né? Só que tudo isso, né? A mente, o afeto e o comportamento, ele tem uma estrutura que é externa a ele, que é o meio social. Porque os seus pensamentos, as suas ideias, os seus conceitos não surgem do nada, né? Eles vão surgir a partir de experiências. Experiências no meio social, onde vão gerar na sua mente conceitos, ideias. Essas experiências, basicamente, elas estão sendo aí formadas num seio familiar, né? As pessoas que estão criando você, ou que criaram você, pai, mãe, ou pessoas que foram responsáveis pelo processo de educação. E isso é a estrutura social, né? Quando a gente está falando daquele ser humano que busca aí, para entender ser humano que está inserido num contexto social, né? Então isso é extremamente importante. Quando a gente vai fazer o diagnóstico da depressão, a gente sempre leva em conta esses aspectos, né? Como é que está o seu pensamento? Como é que estão as suas crenças? Que tipo de afeto você está nesse momento se desenvolvendo e que comportamento você tem? Esse é o processo, né? Então, toda vez que a gente estiver fazendo análise, fazendo um diagnóstico, a gente vai ver esses três elementos, né, que estão presentes. Por exemplo, um dos elementos que estão presentes são os pensamentos que estão lá na mente, os pensamentos. Pensamentos negativos. Normalmente uma pessoa depressiva tem pensamentos negativos, pensamentos de autodesvalorização, né? Ou seja, um conceito sobre mim muito ruim, sobre si próprio muito ruim.
isso vai prejudicar a sua autoestima. Ele tem a tendência a supervalorizar as perdas sofridas, o nível de sensibilidade frente às perdas é muito grande, então qualquer perda ele dá uma maximizada e o nível de pensamento nessa hora é de maximizar. Tudo é grande, qualquer perda passa a ser grande. É óbvio que isso vai gerar uma carga afetiva, né? E o sentimento que vai aparecer é o sentimento de tristeza, né? Há um sentimento de tristeza muito grande, de desesperança muito grande, desvalia, né? Porque ele tem uma autodesvalorização muito grande, autoestima baixa, consequentemente um desamparo, né? É óbvio que o comportamento nesse momento, você está triste, você vai ter crises de choro. Aí você fala, nossa, essas pessoas não param de chorar. Pois é, esse é um comportamento, né, fruto de um afeto, que é a tristeza, que é fruto de pensamentos negativos, pensamentos de autodesvalorização, né? E qualquer perda é vista como uma intensidade muito grande, óbvio, vai ter esse tipo de comportamento. Mas, por exemplo, eu posso ter o tipo de pensamentos, né, que normalmente se tem na depressão, que é, por exemplo, as pessoas se julgam um peso morto para a família, é como se estivesse carregando, nossa, eu estou atrapalhando a família, os meus amigos. Esse é o pensamento, né? Claro que isso pode gerar pensamentos também recorrentes sobre a morte, né? Ah, como é que eu acabo com isso, né? Eu preciso morrer, porque aí eu resolvo esse problema da minha família, eu não vou mais incomodar, né? Pensa, olha, a mente começa a pensar nessas coisas, isso vai gerar sentimento de culpa, sensação de canseira, de pesado, perda de energia, né? Porque se eu me julgo um peso, tudo é pesado, né? Então a sensação de perda de energia é muito grande, eu não dou conta da vida, né? É óbvio que o comportamento, se eu tenho esse tipo de pensamentos, né, de conceitos, eu vou agora ter, se eu penso sobre morte, eu vou pensar agora, a ação vai ser planejar uma ação suicida, né? Então há um planejamento nesse sentido. Há uma questão de sensação de estar cansado, né? Aí o indivíduo pode perder o sono, pode ficar com perda de apetite, né? Essas coisas que podem acontecer aí com a pessoa. Então há uma necessidade de se rever esse processo, né? Agora, você pode ter outras crenças também complicadas, né? Por exemplo, a pessoa acredita que perderam a capacidade de sentir alegria. Não tem mais jeito de sentir alegria. Prazer na vida. Não tem mais. A crença é essa. Que não tem como ter prazer na vida do jeito que eu estou, não tem como mais sentir alegria. Claro, você vai ter agora um sentimento de apatia emocional, você já não sente, né? Nada faz sentido, tudo parece fútil, sem real importância, vazio, sem graça, né? Então você está num momento que você não vê colorido na vida, né? É óbvio que o comportamento nessa hora, se você não vê alegria, você vai retrair, né, socialmente, né? Você vai ter um desinteresse pelas atividades sociais, termina tendo uma solidão maior, e como você não tem mais prazer na vida, a sua crença é essa, nem tampouco alegria, claro que você vai diminuir o seu desejo e desempenho sexual. São comportamentos, né, que a gente vê no quadro depressivo. Por quê? Porque a pessoa tem uma crença muito grande sobre isso, gera uma apatia emocional e aí tem esse comportamento. Só para a gente entender esse processo, né? É óbvio que também tem dificuldade, né? Você vai ter no processo de depressão, dificuldade de concentração e raciocínio, tudo fica mais, você lembra? Tá mais lento, tudo está mais complicado, o seu raciocínio fica difícil, isso pode gerar uma irritabilidade muito grande, né? É óbvio que comportamento, o que é que vai influenciar no seu comportamento? Se você tem uma dificuldade de concentração e de raciocínio, a sua tomada de decisão vai ficar comprometida, você pode se tornar uma pessoa inquieta, né? Esses são sintomas que a gente vai diagnosticar um processo depressivo. Mas é importante a gente entender que tudo isso, todos esses sintomas, né, todos esses pensamentos, esses afetos e esse comportamento é fruto de uma experiência, né? Então, enquanto ele não mudar esse conceito, ele vai continuar tendo esse afeto e esse comportamento. Mas como é que eu vou mudar esse conceito? Você precisa, talvez, entrar em contato com aquelas experiências que foram traumáticas, né? Que geraram feridas emocionais
e que comprometeu a maneira de você pensar, a maneira de você sentir e, consequentemente, o seu comportamento hoje está alterado. Então, o que é que a gente faz? A gente tenta produzir experiências diferentes, né? Experiência onde você perceba o quanto você é amado, né? O quanto você é importante, o quanto você é alguém que tem valor. Mas como é que eu vou promover essa experiência? Por exemplo, começar a enxergar, né? A gente fala que a gratidão, ela vai aumentar a capacidade sua biológica de gerar, por exemplo, dopamina e serotonina, que são substâncias bioquímicas que fazem com que você sinta mais alegria e mais prazer na vida, né? Então, por exemplo, se eu começar agora a fazer um exercício de ver as pequenas coisas, as pequenas bênçãos, né, que estão acontecendo na vida, eu poder olhar para essas pequenas bênçãos, eu posso começar a trabalhar um raciocínio diferente, né? Eu começo agora a mudar crenças mesmo de ter pensamentos negativos, crenças de que as coisas são legais, as coisas são boas, dá para ter prazer na vida, né? Olha como eu sou amado, olha como as coisas acontecem a meu favor, né? Nem tudo está perdido. Aí eu começo a ganhar esperança, eu começo a ganhar alegria, eu começo a ganhar motivação. Uma simples questão que é começar a ser grato. Gratidão, olha. A gratidão é essa capacidade de você enxergar todas as coisas que estão acontecendo em sua volta, que estão dizendo assim, olha, você é importante, nós gostamos de você, você é especial, né? Você é alguém que faz diferença na nossa vida, né? No primeiro momento você tem uma dificuldade muito grande de enxergar tudo isso por causa das suas crenças, porque as suas crenças vão fazer você enxergar aquilo que você colocou como conceito. E a gente está te desafiando agora a você tirar essas velhas crenças e começar a exercitar seu cérebro. Exercite seu cérebro. Todo dia, busque, né, agradecer. Para agradecer, você vai ter que tentar buscar, enxergar, né? A enxergar as bênçãos, enxergar a demonstração de amor, gotas de amor que é dada por você, né? Então, isso é extremamente importante. Tente fazer esse exercício, né? Isso ajudará você em trabalhar essa mudança necessária para a gente ter uma nova visão de vida. Essa é a nossa reflexão de hoje. Um grande abraço.